Se Exu não serve para ficar na minha casa, ele não serve para ficar na minha vida. Eu me chamo Alabomi e eu recebi uma pergunta no Instagram, é antiga. Eu estava dando uma olhada nas publicações e eu resolvi retornar para essa pergunta, porque eu acredito que nós, como seres humanos, estamos em constante evolução e aprendizado. Eu gosto muito do vídeo antigo que tem falando sobre o tema e eu gostaria só de acrescentar algumas outras coisas. Para o bebê tiririlona, Exu tiriri, para um bebê tiririlona, Exu tiriri. Bom, mas que medo é esse? Que medo é esse de cultuar Exu dentro de casa? Primeiro a gente tem que entender, estamos falando de qual Exu? Sobre o orixá Exu, a divindade Exu. Existe a diferença entre o culto do orixá Exu e o culto dos mensageiros, guardiões, das entidades denominadas Exu, muito conhecidas como Tranca-Rua, Marabô, Sete Facadas, enfim, existem diversas energias e falanges espirituais do culto das entidades, dos mensageiros, dos guardiões, tidos como Exu e Pombogira. O que fala de outro tipo de energia espiritual com seus próprios fundamentos, são semelhantes em algumas questões, porém existem diferenças. Então estamos falando de orixá, estamos falando de uma cultura tradicionalmente iorubá, e tem elementos e formas de invocação diferentes. Como o maior exemplo disso, a linguagem, né? No qual, no culto do orixá Exu, é amplamente com o idioma iorubá. Exu, ele representa a disciplina, a ordem, a felicidade, a alegria, os caminhos abertos. Exu é leal, é companheiro, Exu é Odara. Uma pequena reflexão eu convido para você fazer é se essa divindade é tão importante a ponto de que nada é feito sem ser reverenciado, isso já deveria chamar a atenção da gente para alguma coisa. E, infelizmente, muitas pessoas tratam o Exu de qualquer forma. Eu acredito que nenhum tipo de espiritualidade devemos colocar esse comportamento. Já pararam para pensar que a forma como vocês tratam a sua espiritualidade é uma brecha que você deixa dessa espiritualidade responder a você da mesma forma, te tratar da mesma forma? Exu é o grande comunicador, fiscalizador dos mundos, é aquele que traz as mensagens, as bênçãos entre o Orum e a Iê. Nada passa despercebido do Orixá Exu. Então, ele tem os seus próprios fundamentos, seus próprios elementos, suas formas de culto, que são diversos caminhos e bus de assentamento. Então, uma das coisas para a gente entender dessa questão, não pode cultuar Exu em casa, é um preconceito. Ao longo do tempo, Exu é a divindade que mais sofreu preconceito, na minha visão, tido como o próprio diabo. Detalhe que no nosso culto de orixá, não temos essa figura. Isso faz parte de uma outra cultura, de uma outra religião. Então, Exu é uma das divindades que mais sofreu com isso. Sofrer desta forma de religiões alheias é uma coisa que, infelizmente, o povo de orixá, o povo de axé, acaba aqui criando uma resistência, porque nós somos resistência. Agora, sofrer preconceito dentro da nossa própria religião, de pessoas dentro do próprio culto de orixá, é um pouco mais difícil. Então vamos ter bom senso, vamos buscar estudar e entender os fundamentos de cada coisa. Eu penso que a ideia de não poder cultuar Exu dentro de casa vem muito também de uma falta de conhecimento de muitos dentro da religião, dentro do axé, e acabam que, por essa falta de conhecimento, agem e falam dessa forma. Então, primeiramente, você precisa ter um local adequado na sua casa, exclusivamente para o culto do orixá Exu, sendo que você precisa ter o que é fundamental, que é conhecimento.
conhecimento passado pelo seu sacerdote, pela sua sacerdotisa, com as orientações da própria espiritualidade, assim ter um local adequado dentro da sua casa, um local limpo, organizado, planejado para o culto do seu sagrado, para o culto do Orixá Exu. É um culto que deve ser feito com responsabilidade, com conhecimento e com os fundamentos e o que a própria espiritualidade, o próprio Orixá Exu vai determinar e vai passar para você. A buzina. Ao assumir o compromisso com qualquer divindade, tudo muda. Então, esse espaço deve ser respeitado, deve ser tratado como sagrado e não deve ser banalizado. Então, se ali é um local no qual você vai prestar o culto ao Orixá Exu, ele deve ser um local respeitado. Não deve ser um local que você vai estar levando qualquer tipo de pessoa dentro da sua casa. Você precisa mudar diversas questões na sua vida, seu comportamento, e tratar aquele ambiente, aquele local, aquela parte ali como sagrado. Às vezes, tanta gente falsa que entra na sua casa, e às vezes nem na sua casa, mas entra assim na sua vida, e as pessoas estão tão preocupadas com o Orixá Exu. Exu é o grande comunicador dos mundos, e a comunicação é uma ferramenta essencial para o culto do Orixá Exu. Eu digo que é para todos os cultos, mas principalmente para o culto desse orixá. Então, quem não se comunica se entrupica, já falo o ditado antigo. Então, a comunicação é importante para saber o que deve ser feito, como e onde os rituais devem estar sendo feitos de tempos em tempos, de forma regular, de forma frequente, porque eu acredito que o culto à espiritualidade é um culto regular. É buscando conhecimento com seu sacerdote, com a sua sacerdotisa, ou com pessoas que têm um conhecimento para poder lhe passar. E uma coisa também muito importante, além de ritualísticas, são as suas condutas, as suas atitudes. O Orixá Exu, ele está atento a tudo o tempo inteiro. Nada passa despercebido aos olhos de Exu. A única coisa que eu vejo que pode impossibilitar o culto do Orixá Exu dentro da sua casa é alguns tipos de forças e energias do próprio Orixá Exu que necessitam ser cultuadas, reverenciadas fora de casa, num ambiente externo. Isso não quer dizer que é fora da sua casa de forma completa e total, mas fala-se do culto de algumas forças do Orixá Exu que precisam e são melhores aproveitadas no lado externo, fora de casa. Aí sim temos um fundamento que comprova. Desta forma, o culto do Orixá Exu dentro de casa não é o mais adequado. Mas lembre-se, estamos falando da parte interna da casa. E para finalizar, gente, Exu é um orixá maravilhoso. Cultuado com devoção, com amor, com carinho, com respeito, com conhecimento, isso muda tudo. Exu Kixé Satani, Exu não é o diabo. Axé a todos. Laroye!